Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook Do Jeito do Jonas. Estamos no canal 7, na Guaru TV, com reprises no canal 8 e no canal 22, tudo aqui do Sistema Itapema de televisão, e também estamos no canal 11 da NET, ok? Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade da nossa cidade, ele que é secretário de Relações Institucionais no município do Guarujá. Eu agradeço muito a sua presença, obrigado por ter vindo, Cândido Garcia Alonso, nosso eterno professor Cândido. Obrigado mais uma vez, Jonas, pelo convite. É um prazer estar aqui ao seu lado, podendo conversar, debater, discutir com você problemas na nossa cidade. Você sabe o quanto eu admiro e o quanto eu respeito esse seu jeito, o jeito de ser do jeito do Jonas. Do jeito do Jonas, é isso aí. Eu e o professor temos aí algumas divergências de vez em quando, mas eu acho que isso é salutar, porque a gente cresce com isso, né, discordando e tal. Professor, vamos falar de governo. É secretário na Prefeitura do Guarujá, e o Guarujá está conseguindo uma faculdade de medicina. Como é que funciona isso? É uma notícia alvissareira. Alvissareira é bom ou não? Muito boa, muito boa, muito boa. Jonas, o governo da presidenta Dilma, através do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, ao longo de todo o ano de 2014, abriu toda uma discussão no sentido de estar ampliando os cursos de medicina. E por quê? Porque existem hoje uma deficiência, uma falta de médicos, e tal falta foi, inclusive, constatada até com a criação do programa Mais Médico. Médico, né, doutor? Uma faculdade de medicina hoje custa R$6.000 por mês. A faculdade custa é caro ser médico. É caro ser médico, cara a faculdade. Pai que pode manter hoje um filho de uma faculdade que custa R$6.000 por mês. É difícil. Sim, isso é difícil. Tem muitos que não conseguem. E aí, por conta disso, inclusive, que nós temos hoje todo um programa, até mesmo do ProUni, que ajuda muitos jovens a poder estar se formando. Para nós é interessante a Faculdade de Medicina no Guarujá, porque, em primeiro lugar, é uma faculdade que vem dar uma oportunidade para que jovens aqui da região possam estar se formando aqui no Guarujá. Segundo, é importante a Faculdade de Medicina porque esta faculdade, ou este curso de medicina que vai se constituir no Guarujá, uma das especialidades dele é pediatria. E hoje nós temos uma carência muito grande de médicos pediatras. Não adianta, por exemplo, doutor, o senhor é advogado, o senhor sabe, o Ministério Público vir com uma ação para cima da administração e falar o seguinte: eu quero que vocês coloquem X médicos pediatras, se não tem pediatra para colocar em todas as unidades de pronto atendimento. Claro. A pessoa que está me assistindo, se tem plano de saúde e quer fazer uma consulta com o pediatra do seu filho, sabe o que eu estou dizendo, sabe que vai ter uma dificuldade para estar marcando esta consulta. Não adianta falar assim, vou chegar amanhã, vou ser atendido amanhã pela minha médica particular. Tem uma falta. Então, para nós isso é interessante, porque pode possibilitar que daqui a algum tempo nós tenhamos na nossa rede um número maior de médicos à disposição. Isso é fundamental para quê? Para que a gente possa ter um atendimento de melhor qualidade. O pessoal, quando escuta essa notícia, fala assim, mas pô, está faltando médico agora. Não adianta. Imagina a senhora, o senhor que está nos assistindo, vai lá no seu quintal e planta uma árvore frutífera. Não adianta plantar amanhã e querer colher maçã, abacate, jaca. Não vai colher amanhã. Uhum. Existem determinadas coisas que têm o tempo certo. Como já dizia aquela passagem bíblica, não se apresse em sua vida, não queira correr. Para tudo ao tempo certo, tempo e lugar. Tempo para plantar, tempo para colher. Então, nós estamos plantando agora uma coisa que se chama uma faculdade de medicina, um curso de medicina em nossa cidade, e que a gente espera que daqui a 6 anos, portanto, não é para esta administração neste momento, mas é para um futuro próximo, nós tenhamos na cidade médicos que possam atuar, tá? Fazer plantões nas unidades de saúde, fazer todo o seu trabalho nas unidades do Guarujá e de Betioga, porque são 2 cidades que estão cadastradas para esta Faculdade de Medicina. É um trabalho de médio e longo prazo e que a gente entende que é salutar, que é importante. E foi uma conquista
da prefeita Antonieta para a nossa cidade. Hoje nós temos essa dificuldade, essa deficiência de médicos, em que pese tudo aquilo que tem sido feito em prol da saúde, mas que esbarra nessa situação. Até mesmo, meu amigo, lhe dando um exemplo da área que eu atuo como educador. Eu sou formado em filosofia pela Católica de Santos, me formei em 82. A minha turma, quando se formou, da minha turma, o único que foi para o magistério fui eu, Em 84, quando o magistério... Mas filosofia, realmente, são poucos os que se direcionam para o magistério. Acontece... Mas é psicologia e a própria pedagogia. Mesmo assim, vou colocar, quando você pega filosofia, o curso de filosofia, como, por exemplo, na nossa região, sociologia, nós não temos nenhuma faculdade ou uma universidade que tenha o curso de ciências sociais. E essas duas disciplinas, filosofia e sociologia, hoje elas estão na grade do ensino médio. O que acontece? O professor ou o diretor, na época da atribuição de aulas, das aulas de filosofia do ensino médio, das aulas de sociologia do ensino médio, por exemplo, às vezes não tem profissional habilitado para poder estar dando aquelas aulas. Falta profissional, por quê? Porque na Tem uma nossa pesquisa região... recente, né, que a maioria dos cargos ocupados a nível Brasil são por pessoas não graduadas na área. Existem, dependendo da disciplina, existe uma carência muito grande. Uma defasagem muito grande. Muito. Porque não há incentivo? Eu diria que, em primeiro lugar, a minha profissão de educador, profissão de professor, hoje, pela falta de incentivo, pela desvalorização que vem tendo ao longo dos anos, quer financeiramente, quer através também do respeito, até porque tem muitas pessoas, muitas famílias que não deram aos seus filhos a educação, e volto a frisar, a escola não dá educação, a escola dá instrução. Hoje, ser professor não é atrativo, quer dizer, não é uma profissão atraente. Se você chegar hoje para a criança e falar o que você quer ser quando crescer, se você pegar um grupo, sei lá, de 100 crianças, quantas vão falar, eu quero ser professor igual a minha professora? Porque na minha época, minha época, lá na década de 50, faz muito tempo, na metade do século passado, as pessoas queriam ser professor, as crianças queriam ser professor, porque achavam bonito a professor. Eu nunca vou me esquecer da dona Leda, a primeira professora que pegou na minha mão para escrever aquela coisinha toda. Então as pessoas se espelhavam nos professores. Hoje eu não vejo mais essa vontade das pessoas de quererem seguir carreira de magistério. Por quê, professor? Eu diria por conta disso. Volto a frisar. Existe um conflito, às vezes, na interpretação. Eu tenho o pensamento que a escola é um espaço onde eu não vou educar no sentido de formar os valores. Os valores se constroem dentro de casa. Isso, pai e mãe. Os valores de respeito ao outro, de respeito ao profissional, de respeito ao mais velho, de respeito à mulher, de respeito à vida do próximo. Isso não é a escola que faz, porque o tempo que o aluno está na escola é mínimo. Hoje são 4 horas. Eu tenho, digamos, filosofia são 2 aulas por semana. Eu não vou chegar em 2 aulas por semana e dizer para o cidadão que está ali que ele tem que respeitar o mais velho. Ele está ali para aprender conteúdos de filosofia, conteúdos de história, de geografia, de matemática, de português, conteúdos que ele vai apreender, vai se apoderar deles, vai transformar aqueles conteúdos que eu estou demonstrando, passando, entre aspas, como seus, para que aí ele possa ser, lá na frente, uma pessoa com capacidade, com competência para desenvolver uma tarefa, uma profissão. Então, ao se apoderar desses conteúdos que a escola transmite, que a escola proporciona, que a escola permite que ele se apodere de uma maneira formal, não informal, ele está se desenvolvendo. Então, eu tenho a escola como um instrumento onde não é uma passagem. Mas não, Jonas, não é um momento, não é um espaço para dizer assim, ó, vou estar formando vocês, eu vou estar propiciando que você esteja se formando. Entretanto, essa questão de valores de educação são questões que vêm de casa. Eu coloquei isso, mas como uma parte daquilo que a gente está falando. Hoje, o profissional de educação, ele não tem tanto estímulo. E tem algumas disciplinas que são difíceis de encontrar. O mundo evoluiu e a escola parou? Essa é a pergunta. Por quê? Nós estamos hoje com esse modelo de lousa, giz, professor, carteira e aluno, que foi inventado por Calvino lá em 1500.
né? Quem criou isso foi a Igreja Presbiteriana, o Calvino, que depois fundou a Igreja Presbiteriana. Porque não existia escola, as pessoas aprendiam em casa, aqueles filhos, né, de classe mais alta, e não existia uma escola popular. Foi feita a escola para se ensinar a Bíblia, a escola bíblica dominical, que começa lá com Calvino, que vira a escola que é a escola hoje. Mas já são 500 anos, quase 600 anos, e não se mudou nada. Hoje você vai ensinar uma coisa para o menino, que ele vai falar assim, por que eu quero aprender isso? Se o dia que me perguntarem, eu vou no Google, a resposta está lá. Quer dizer, evoluiu o mundo e a escola parou, não se preocuparam em fazer um acompanhamento de evolução também, uma coisa evolutiva, para que o aluno tenha interesse em aprender na escola? Eu diria para você o seguinte, primeiro, é equívoco dessa pessoa que fala o seguinte, ó, o dia que eu quiser saber uma coisa, eu vou lá no Google... Mas eu escuto isso, professor. Acontece que essa pessoa que quer saber alguma coisa, que quer digitar, a primeira coisa que ela tem que saber é saber ler e saber escrever, senão ela não consegue. A criançada hoje nasce sabendo escrever e ler, professor? Ela não não nasce sabendo ler e escrevendo, ela aprende a ler e a escrever. Eu coloco que o homem, e a perfeição de que Deus criou o homem, é de que Deus criou o homem imperfeito. Eu acho que o fundamental é isso, nós somos seres imperfeitos, e a nossa imperfeição nos dá esta possibilidade de aprender, diferente dos animais que já vêm com aquele, digamos, é inato dele. Não adianta eu chegar e falar para o gato, eu vou ensinar o gato a miar. Eu vou trazer um gato aqui, eu vou dar de resposta, hein? Eu não vou trazer um gato aqui e aprender a miar em francês, em miar em inglês, em miar português. Gato que estiver me assistindo, você tem direito de resposta aqui, porque vocês foram ofendidos pelo professor Cândido. Se o gato for um gato humano, aí outra escola. Olha, esse gato aprendeu outra coisa. Professor, o que eu quero dizer, e eu posso estar enganado, é claro, não sou dono da verdade, nem pretendo ser, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que a escola precisaria ter acompanhado, ou ainda está em tempo de começar a acompanhar essa evolução, para que esse menino, que o meu neto hoje com 6 anos, que eu estou mexendo no computador e eu não consigo fazer aquela porcaria andar, e meu neto fala, vô, deixa que eu resolvo. Com 6 anos ele vai lá e resolve. Esse menino, hoje ele está na Fundação Bradesco e tal, mas ele está com um negócio curricular ali, está com o professor Louça, Giz e tal. Tem que ter um atrativo, tem que ter uma coisa diferente, ele tem que sentir que houve também uma evolução para acompanhar o tempo dele. O meu tempo foi outro, mas o dele tem que ser acompanhado. Jonas, a questão, você usou uma expressão bem clara, ele tem ali o conteúdo curricular dele. Isso. O conteúdo curricular, mais uma vez, demonstra qual é a finalidade da educação formal. Ela tem um currículo, ela tem um conteúdo que ela precisa estar transmitindo. E, de outro lado, eu tenho seres que precisam estar se empoderando desse conteúdo, tomando conhecimento dele. O professor, ele é esse elo que permite ao educando poder estar se empoderando daquilo que foi historicamente construído pela sociedade. A história da sociedade, o pretérito passado dessa história, que foi construído por inúmeras pessoas, e que não vem de graça, não é uma obra do Espírito Santo que chega e cai na cabeça do educando. Precisa de uma pessoa que faça essa mediação entre o conteúdo e a pessoa, para que a pessoa apreenda. E eu coloco o termo apreenda para dizer o seguinte... De apreender. Para que ela se empodere, para que ela se aposse desse conteúdo. E a partir do momento que ela se apossa desse conteúdo, esse conteúdo passa a ser seu. Isso transforma a sua vida, isso a habilita para que ela venha a ser no futuro um profissional e desenvolva com propriedade o seu trabalho, a sua profissão. Esta é uma das funções do magistério, esta é uma das funções do professor. E aí volto a frisar, hoje em dia, o que nós encontramos pela falta de valorização e pela falta de determinados cursos, muitas vezes a pessoa que está trabalhando um determinado conteúdo, ela não está devidamente habilitada para aquele conteúdo. Hoje eu tenho, nada contra você, Jonas, é uma pessoa que se formou em Direito. Hoje eu tenho advogados dando aula de filosofia e de sociologia. Eu não tenho sociólogos dando aula de sociologia e nem filósofos dando aula de todas as aulas de sociologia. É claro que tem professores formados em filosofia, mas quem está me assistindo sabe, se for perguntar, talvez tenha o seu professor que não fez um curso de filosofia, fez um curso de pedagogia, fez um curso de direito, fez um curso de jornalismo, e dentro da sua matriz curricular tinha lá 160 horas de filosofia. Essas 160 horas já habilita ele... Filosofia do direito. Tá? Quem sou eu para discutir educação com essa sumidade chamada Cândido Garcia Alonso, o nosso professor Cândido? Um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
Saracali Biju. Fica ali no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Saracali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Saracali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4, Saracali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferryboat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Manuel, lá da MRA Imóveis, lá no Morrinhos. Imóveis e Seguros. MRA Imóveis. Manuel, beijão no coração. Você sabe que você é um cara que tem um espaço reservado aqui no cantinho esquerdo do meu peito. Grande abraço. Professor Cândido Garcia Alonso, que muito nos honra com a sua presença hoje aqui, é secretário de Relações Institucionais. A dona Maria ligou para mim agora, particularmente aqui no meu ouvido, e falou: doutor, o que é relações institucionais? O que é, doutor? Secretário de Relações Institucionais faz o quê? Bom, Jonas, antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço também pro Manuel, que de vez em quando ele me manda umas mensagens desejando um bom dia. Gente finíssima. Tá? Um abraço, Manuel, e boa sorte. E o filho é bom também, viu? Gente fina. Um pouquinho forte, né? Não é tão fino assim não, o filho dele, mas gente fina também. Relações institucionais, Jonas, o próprio nome diz. Quando eu falo institucional, vem de instituição. Instituição significa uma situação formalizada. Eu tenho poderes, eu tenho organizações formalmente constituídas. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário são instituições. Uma ONG, uma sociedade de moradores de bairro, são instituições. Então, o secretário de Relações Institucionais, ele procura fazer esta ponte, este diálogo com essas instituições, servir de ponte entre elas e a administração. De uma maneira bem mais objetiva, a minha secretaria, por exemplo, tem uma diretoria, que é a Diretoria de Relações Parlamentares, portanto, a instituição Câmara Municipal, onde todas as proposituras que saem da Câmara, elas são encaminhadas para a minha secretaria. São encaminhadas para a Prefeitura vem para a minha secretaria, que dali é distribuída para as diversas secretarias. Se for indicação, por exemplo, o vereador faz lá uma indicação para a poda de uma árvore, para a desobstrução de um bueiro, para um determinado serviço, dependendo da indicação, a gente encaminha para a secretaria competente, cultura, meio ambiente, serviços urbanos, infraestrutura, planejamento, para que eles possam estar analisando essa indicação do vereador e, se for possível, estar atendendo também essa reivindicação, essa indicação que acaba sendo uma reivindicação da base do vereador. Quando o vereador faz um requerimento de informações é quando ele faz lá um conjunto de perguntas para a administração. Veio para a secretaria, a minha secretaria encaminha para a secretaria competente, que vai fornecer as informações. A gente acaba simplesmente recebendo essas informações, a prefeita assinando e devolvendo. Projetos de lei. Os vereadores, quando fazem alguns projetos de lei, eles também encaminham para a minha secretaria. A minha secretaria vai mandar para as secretarias competentes ou para o jurídico da prefeitura para saber se aquela lei é constitucional ou inconstitucional. Por quê? Às vezes o vereador, no afã
de tentar atender uma necessidade pública, acaba elaborando um projeto de lei, só que nós temos, querendo ou não, um princípio constitucional, as separações dos poderes. Então, existem algumas matérias, existem alguns assuntos que são privativos do município e cujos quais o vereador não pode legislar. Ou seja, o vereador ele tem a função de elaborar leis. A sua secretaria faz essa separação? Faz essa separação. Ela faz a elaboração de leis, exemplo, vem a prefeita e fala assim, ó, eu preciso fazer uma lei que trate sobre, como nós fizemos do Refis. Vem para a minha secretaria, a gente faz a lei, elabora, monta as explicações, encaminha para o Legislativo esse projeto de lei. É aprovado pelo Legislativo, é sancionado, passa a valer. O Legislativo vai fazer um projeto de lei que trata sobre desconto de IPTU. Ora, desconto de IPTU significa, é uma matéria privativa do Executivo e não do Legislativo. Então, fez a lei lá dando desconto de IPTU, vem para o Executivo, aí a gente faz as razões de veto e encaminha. Esta é uma relação institucional. A outra relação institucional é quando volta a frisar, a gente fala com as associações, com os clubes de servir, com as OS, que muitas vezes procuram a administração para resolver determinadas questões. Então, a gente procura fazer essa articulação, dialogar com essas pessoas legalmente constituídas, tá? Como tais. É importante que as pessoas comecem a saber cada secretaria, né, a sua função, como é que funciona. E eu acho essa sua explicação muito interessante, porque as pessoas realmente às vezes confundem. Pensam que as coisas acontecem automaticamente. Não acontecem automaticamente, tem que ter o gerenciamento, tem que ter alguém que esteja à frente, que tenha o controle. Eu sei que você tem lá o Caio, você tem o Heron, pessoas muito competentes, o Dr. Fábio, né? Pessoas competentes que te ajudam, que estão sempre com você lá. E acho que ganha muito a cidade com essa... Eu quero fazer uma outra pergunta para você, Cândido. Estou à disposição. Que é o seguinte, nós tivemos eleições para o Legislativo e o governo do Estado foi reeleito, o governador foi reeleito, tem ainda segundo turno aí de presidentes, mas nós tivemos uma eleição onde o Guarujá mostrou uma ascensão política em relação a eleições anteriores, na minha opinião. Nós temos 3 agentes políticos na faixa de 30 mil votos. Marcelo Squacione, que se elegeu deputado federal, fez 30 mil votos. O Suman fez 30 mil votos. O Gilberto Benzi fez aproximadamente 30 mil votos, 29 mil e poucos votos, né, quase 30 mil votos. Nós temos uma prefeita na cidade que tem 105.415 votos, eu lembro do número, hein? 415 votos, com o seu vice, que também, junto, participou dessa votação de 106 mil. Quer dizer, a prefeita não pode mais ser eleita, ela já está no segundo mandato, o vice pode, que seria no caso o doutor Duino, tem aqui o Squacione, o Sumo Benzi. Essa eleição muda o quadro político do Guarujá para daqui a 2 anos, de 2016, já colocando a carroça na frente dos bois? Essa eleição, de uma certa maneira, começa a dar um norte para a eleição de 2016 para o Executivo. Você citou bem, você tem aí 3 candidatos que saíram... Os agentes políticos. 3 candidatos que saíram a deputado estadual e deputado federal, que tiveram, na totalização de votos... Na totalização, na totalização não de na votos, cidade, claro. Não na cidade. Claro, na sua claro, cidade claro. foi muito inferior à votação, mas uma média de 30 mil votos... Mas o eleitor vai julgar pelo voto resultado, não vai ficar pesquisando em cada lugar que teve voto. O eleitor não faz isso. Fazemos nós que somos técnicos. Eu sei, mas aí eu costumo dizer aqui para a cidade, porque a gente tem que ver também a cidade, que é a base, efetivamente, quanto da votação que teve. Desses que foram eleitos, tanto Squacione como, por exemplo, o Benzi, que estão hoje dentro da base de sustentação da administração, que tiveram um apoio da própria administração, no sentido de que ela disse, e a prefeita mais de uma vez falou que tinha candidatos, estavam saindo candidatos a deputado estadual e deputado federal, tinha o Anderson Bernardes do PMDB, tinha o Benzi do PROS, que se coligou com o PMDB, e que, portanto... O próprio Joel Agostinho. O Joel Agostinho estava no PTB, tinha o Heitor no PTB o também. Heitor do PTB, o Suma no PTB. Isso. Então, eram candidatos da cidade, alguns com a proximidade com a prefeita e outros um pouco distantes da prefeita. Tá? O que também é do jogo democrático. Com certeza. A gente tem que dizer que, como diria, estava conversando com uma pessoa no outro dia e ela estava elogiando, dizendo que
no meu time tem 100 milhões aí, todos são coerentes. Eu falei, se falar que os 100 milhões são coerentes, você já está sendo incoerente, porque não existe coerência, não existe uma unanimidade, tem que haver uma divergência para permitir. Porque o Nelson Rodrigues não gostava de unanimidades. Não gostava. Então, Jonas, nós temos um quadro que aponta, que era um possível candidato a prefeito daqui a 2 anos e que está assumindo agora uma cadeira como deputado federal. Eu entendo que por conta do longo tempo que o município ficou sem uma representatividade na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, ele permaneça na Câmara Federal. Que ele deva permanecer na Câmara lógico, Federal, até lógico. porque há essa necessidade. E por que há essa necessidade? Porque, gente, hoje o governo federal ajuda o município de Guarujá com muito recurso. Assim como também o governo do estado tem repassado para o município de Guarujá um pouco de recurso via DAD. Entretanto, as maiores obras no Guarujá hoje, de infraestrutura, seja do Parque da Montanha, seja do Cantagalo, seja de macrodrenagem, são recursos do governo federal. Das USAFAs, das UPAs, recursos do governo federal. Ora, se eu tenho esta possibilidade de recurso do governo federal, e se eu tive alguns deputados federais, e aí eu quero citar, por exemplo, aqui próximo da nossa região, o Papa está sendo agora, mas o Beto Mansur, que se reelegeu, ele trouxe para a cidade, tá, recursos, ele fez emendas parlamentares que ajudaram obras de infraestrutura, de recapeamento de algumas ruas. Outros que nem são da Baixada também fizeram isso. Outros que não são da Baixada também ajudaram. Sim. Você sabe disso, claro, até do PSC teve deputados que ajudaram a nossa cidade com emendas. Mas ajudaram por quê? Porque a prefeita Antonieta foi atrás. Sim, ela, além de fazer o papel de prefeita, ela teve que fazer o papel daquele que estaria em Brasília. Falamos isso aqui o tempo todo. Falamos muitas isso aqui vezes. O tempo todo. Então, nós precisamos de uma pessoa que também faça essa ponte do governo federal com o município, que possa estar priorizando recursos das suas emendas, porque o parlamentar, o deputado federal, ele tem lá a possibilidade de fazer emendas no orçamento, destinando recursos para a nossa cidade. Esses recursos vão permitir fazer muitas obras. Ora, durante os próximos 4 anos em que o Squassone deve ficar como deputado federal, eu espero que ele contribua não só com essa administração, mas com aquela que vier a sucedê-la, tá? Para quê? Para que a nossa cidade possa cada vez mais crescer. Então, eu entendo que o Squassone deva cumprir o seu mandato. Até porque, se não fizer, seria um problema sério. Com certeza. Então, eu descarto essa possibilidade. E o professor Cândido, qual é o projeto político para daqui a 2 anos, ou daqui a 4, ou daqui a 6, daqui a 8 anos? Olha, o projeto político do professor Cândido, por enquanto, é ser secretário de Relações Institucionais, vir no programa do Jonas e debater esse debate gostoso com ele. A gente ainda não tem discussão sobre questões de 2016, 2018, 2020. Jonas, eu entendo que a minha função como secretário, neste momento, ela prioriza mais auxiliar a administração na relação que ela tem com a Câmara e com os outros entes federativos, tá? Bem como com os entes da própria sociedade local. Esta é a minha tarefa nesse momento, é a tarefa que a prefeita me deu e que eu procuro junto com a minha equipe, que é uma equipe pequena, mas é uma equipe que é competente, que está compromissada com este projeto, de tentar fazer o melhor pela cidade. Esse tem sido o nosso objetivo. Qualquer uma outra coisa nesse momento são especulações que muitas vezes acabam não levando a nada. Politicamente, na cidade, você comentou bem, é um novo cenário que começa a se formar a partir do segundo turno, a partir de 2015. Em 2015, todos os partidos, todos vão começar a se mobilizar, porque até o mês de outubro de 2015... Quarta-feira de cinzas começa a campanha de 2016. Quarta-feira de cinzas de 2015 começa a montagem das chapas para 2016, Sim. Porque todos os partidos até outubro de 2015... 5 de outubro tem que estar tudo pronto. Todos os partidos vão ter que ter seus pré-candidatos, mais ou menos, nas chapas montadas ou pré-montadas, tá? Já ter aí seus possíveis nomes para disputar ou para se coligar, porque os nomes vão aparecer. Vai aparecer o nome de A, de B, de C, como você colocou, mas que até 2016 pode acontecer muita reviravolta. A reviravolta, inclusive aqui no Guarujá, e eu me recordo que em 2 eleições eu sempre coloquei isso.
Em 2008, quando a prefeita disputou a primeira eleição, que só estávamos nós lá no PMDB, e eu era candidato a vereador. Não conseguiram fazer uma chapa, tinha 20 pessoas numa chapa que tinha 30 vagas. Não conseguimos fazer coligação. Saímos com uma chapa pequena, uma chapa que permitiu só eleger 2 vereadores. Um dos 2 fui eu. Sim. E a prefeita foi eleita, quando na época, quando começou a campanha, todo mundo dizia que o prefeito à época se reelegeria com os pés nas costas. 70%. Na segunda eleição, quando começou a eleição, no mês de fevereiro, todo mundo dizia que a prefeita politicamente estava morta, que ela não ia se reeleger, porque o índice de rejeição dela era muito grande e tal. Nós, mais uma vez, ganhamos e por pouco não ganhamos no primeiro turno. 600 votos. O senhor estava junto, sim, claro, também acompanhou. 600 votos. Então, a velocidade com que as coisas políticas na cidade acontecem, ela não nos permite fazer muito futurismo. Existem muitos balões de ensaio, existem muitos pré-candidatos a prefeito hoje, que em 2016 saíram candidatos a vereador. Existem pessoas que hoje, o nome delas não estão postas ainda como pré-candidatas. E de repente aparece. E que em 2016 podem aparecer, começam a aparecer em 2015, em 2016. O futuro a Deus pertence. Cândido Garcia Alonso me honrou muito com a sua presença aqui, estou muito feliz de recebê-lo. Ele sabe a admiração que eu tenho, eu sou fã do Cândido. Eu particularmente acho que é a melhor cabeça pensante do nosso município. Eu não conhecia ao longo da minha vida cabeças pensantes como a do Cândido, uma inteligência realmente separada por Deus, e é uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso pela cidade, para a cidade, sempre pensando no município, no melhor de cada cidadão, e eu te dou 30 segundos para falar tchau. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as suas palavras, não sei se sou merecedor delas. A gente procura fazer o melhor de tudo dentro do nosso trabalho. Aquela velha frase, né? Se quiser fazer uma coisa, faça bem feito. E não fique pensando no que os outros vão falar de você. Seja profissional, seja compromissado com aquilo que você gosta, com o que você ama. E isso virá na frente o reconhecimento. Eu quero te agradecer mais uma vez, deixar um abraço carinhoso para você, para todas as pessoas que estão nos assistindo, e que a gente consiga, com a ajuda de Deus e com o apoio da nossa querida população, cada vez mais melhorar essa cidade para todos e não apenas para alguns. É isso aí. Cândido Garcia Alonso, que me honrou com a sua presença. E na fala final ele fala em fazer uma cidade melhor para todos. Para fazer uma cidade melhor para todos, não é estalar o dedo e a cidade melhor aparece. Trabalho, muito trabalho. E para você reformar uma casa, você que já reformou uma casa sabe que você tem que quebrar o chão, você tem que quebrar a parede, você tem que raspar a tinta, você tem que fazer um monte de coisa para reformar uma casa. E durante a reforma, com você morando dentro, a sua casa vira um lugar insuportável. Mas depois que fica pronta, fica linda. E eu tenho certeza que daqui a 2 anos, quando terminar esse mandato, nós teremos um Guarujá muito melhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.